aqui uma sonorinha pra gente, a gente vai soltar agora, porque, olha só, gente, que convite espetacular. Solta aí, Alexandre. O maior festival gastronômico do Brasil, o Torresmo Fest, chega a Curitiba comemorando a sua edição de número 500. O evento começa hoje e vai até domingo, dia 16 de março, no estacionamento do Carrefour Champanet, com entrada gratuita. O horário do evento é do meio-dia até às 11 horas da noite. Você pode disputar do melhor da culinária à base da carne suína, acompanhada de chopp artesanal, shows e muito mais. Cerca de 30 mil visitantes são esperados e o consumo de 15 toneladas de carne para o evento já estão sendo preparadas. Para mais informações, siga o evento pelo Instagram, @TorresmoFest. Vem e vem ser feliz! É isso aí, vem ser feliz, gente, na Torresmo Fest. Então o evento começou aí hoje, já ao meio-dia, vai até ao domingo, então todos os dias do meio-dia até às 11 horas da noite, Torresmo Fest, para vocês aproveitem que vai ser sensacional. É isso aí, vai ser, Eliane, ali no estacionamento do Carrefour Champagnat, gente, vamos lá, hein, tem que marcar presença. Do shopping ali, aquele pertíssimo, aquele shopping, como é o nome daquele o Barigui, gente, pertinho, é super pertinho. fácil o acesso ali, né? E pertinho claro que ali eu do vou, shopping Barigui, ali no estacionamento ali do Carrefour. Mas o que você acha? Você acha que vamos eu vou? Ir, né? Não, mas claro que sem vamos, né? dúvida, sem dúvida. É isso aí, gente. Eu quase não gosto, né, de carne de porco. Imagina. É isso aí, então esperamos por vocês. E olha só, agora a gente vai falar sobre o nosso segundo tema, né, gente? Já que a gente tá falando de final de semana, tá falando de coisa boa, mas nem tudo é tão bom assim. Sabe por quê? Porque cerca de 1 milhão de afastamentos é o maior número de pelo menos 10 anos, é o que diz aí os dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos de trabalho, gente. Olha só, o Brasil aí tem vivido uma crise na saúde mental nos últimos dias. Nós temos ouvido muito na mídia e em todas as emissoras conversando sobre esse assunto. Tem nova resolução, tem muita coisa para acontecer, né, Erika? Justamente a ansiedade que tem liderado esse ranking das doenças, com 852 concessões, seguida de depressão, com 647 pedidos, isso só no último ano, no ano de 2024. Ou seja, minha gente, os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante. Os trabalhadores, eles não estão mais conseguindo se manter no trabalho por conta disso. E você sabia, Eliane, que as mulheres, elas são as mais afetadas, totalizando 64% desses trabalhadores que têm sofrido com essa crise? Claro que, diante disso, o governo federal agora tenta, né, melhorar essa situação de alguma forma, com o lançamento aí de uma nova resolução que começa a valer já a partir do mês de maio e vai tentar responsabilizar essas empresas pelas situações psicossociais dos trabalhadores. Então, sobre esse tema, a gente vai conversar com um grande especialista que está aqui já com a gente, o advogado trabalhista, o Marcos Aurélio Carnelose. E também daqui a pouco chega a nossa outra convidada, que é a psicóloga Camila Banac. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa Fala Paraná. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado, a honra é toda minha. Agradeço imensamente o convite e, como foi dito na introdução, é um tema extremamente oportuno. E, doutor, espero poder colaborar. Com certeza vai, doutor, porque assim, é muita coisa que está acontecendo, né, doutor? É muita como que eu posso falar assim? É muita gente sofrendo com essa ansiedade, com esses afastamentos, é muita coisa que leva, né, até essas mulheres. A gente fala hoje sobre mulheres porque a gente está no mês da mulher e elas são as mais afetadas, doutor. Doutor, eu queria que você comentasse com a gente sobre esses casos, assim, o senhor vê realmente que isso tem aumentado nos últimos tempos? A gente vê que em 10 anos, 1 milhão de afastamentos. Realmente. Veja, até em notícia recente, até o próprio governo federal anunciou uma força-tarefa para, de certa forma, reduzir uma demanda represada do próprio INSS, né, de perícias,
agendados há muito tempo e não realizados. Então, existe uma demanda represada que pode ter um pouco aumentado esse número, mas o número de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, seja físicas ou mentais, de fato é muito grande, né? Não só no Brasil, tá? Infelizmente, o Brasil ocupa um ranking não muito agradável a nível mundial, né? Eu acho que o Brasil, se não me engano, está em 4º ou 5º lugar no mundo de afastamentos, né? De mortes, inclusive, né? Veja que coisa é praticamente inadmissível. Mas a gente fala do assunto como se fosse algo normal. E não é, né, doutor? Não é. Agora, porque a gente trata de números. Qual é o número de acidentes que causam mortes? E a gente fica trabalhando com números. E a gente esquece de falar de quantas vidas foram perdidas. São seres humanos, né? Da dignidade da pessoa humana. Enfim, quantos prejuízos isso traz. Primeiro, para a família, a pessoa que perdeu. Para a sociedade, para o próprio Estado, para a própria empresa, para o INSS. Enfim, o prejuízo é quase que incalculável, né? Existem alguns cálculos estimados, né, de quanto se pode gastar no futuro, mas são números astronômicos, né? Mas eu, particularmente, e aqui é uma opinião particular, eu vejo que a gente pode estar num momento de uma mudança de mentalidade, aonde o número já não responde mais à ansiedade da sociedade, né? Dizer que uma empresa vai promover saúde porque a lucratividade dela vai aumentar, para mim é um raciocínio muito raso. Tem razão. Né? Com certeza. Porque não é sobre isso, pelo menos na minha opinião, né? E enquanto a demanda de serviço por prevenção ainda estiver com esse foco, eu acho que a gente não vai fugir desses números. E, doutor, na sua opinião, o que deveria, talvez, ser feito aí para a gente tentar amenizar um pouco isso? Porque, assim, a gente fala de grandes números, igual o senhor falou, e parece algo tão banal, né, falar de números. Mas, assim, a gente precisa pensar em diminuir esses números, né, doutor? E como que o senhor vê, assim, na área do direito mesmo, né? Como que essas empresas deveriam lidar com esses funcionários para que não aconteçam tantos números tão extraordinários que a gente tem visto nos últimos tempos? Exatamente. E só para citar um número, a gente falou de mortes, né? Salvo engano, ano passado foram registrados mais de 8.000 mortes no Brasil. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. Gente. Se a gente for dividir isso por mês, por dia, a gente dá uma morte a cada poucos minutos no Brasil. Então, é muita gente morrendo num ambiente de trabalho, onde se deveria primar pela edificação do ser humano, né? Uhum. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, veja, e já entrando aqui na questão da NR1, que você bem disse no início, ela, lógico, causa todo esse alvoroço no meio empresarial, no meio jurídico, mas as normas regulamentadoras, elas trazem formas de como você pode mitigar esse risco, eliminar e mitigar esse risco. Elas não são leis imperativas, certo? Elas tentam explicar de alguma forma como que as empresas podem fazer, né? Mas essas leis que obrigam a prevenção e a promoção da saúde, elas existem há muito tempo. Então, a própria NR1, que, né, a vigência ela já foi publicada no ano passado, né? Isso já veio de uma série de adiamentos. Então, essa vigência agora em maio não é para a empresa agora em maio fazer. Não é. Quem está pensando assim está extremamente atrasado. Primeiro porque não é só por conta de norma regulamentadora. A gente já tem um arcabouço jurídico aí forte, inclusive a própria Constituição, muito antes disso, normas da OIT, que o Brasil é signatário, que já obrigam a promoção da saúde física e mental no trabalho. Então, a NR, de fato, ela traz algumas novidades no sentido de que esses riscos devem ser medidos, né? Aqui falando de uma forma muito simples. Uhum. Então, a empresa tem que avaliar se ela tem um risco. E isso é muito fácil de ser verificado, porque
numa visão muito simplória do empresário, alguns pensam assim ainda, eu não vou colocar isso no meu... Em prática? Não vou colocar isso no meu PCMSO ou no PRG, alguma coisa assim, para não confessar documentalmente que eu tenho um risco na minha empresa. Muitos pensam assim. Mas isso é muito fácil de ser verificado através de uma fiscalização por um auditor do Ministério do Trabalho. Com certeza, né, doutor? Porque nada melhor do que ver os próprios funcionários como eles estão. Exatamente. Doutor, desculpa te interromper, eu teria uma pergunta aqui para o senhor. Por que a maioria desses trabalhadores é mulher? Como é que se explica isso? Olha, eu não sei se eu tenho essa resposta. Sabe? Eu posso citar aqui algumas coisas que a gente pode ponderar, né? Mas, por exemplo, a questão da jornada dupla da mulher, isso acho que é inegável, né? A questão do assédio sexual, ele é preponderantemente, a vítima é a mulher. Inclusive o TST agora postou uma notícia de que houve um aumento de 35% dos casos de assédio sexual nas empresas, e também são números elevados, e do total de ações, não é toda mulher que leva isso para o judiciário. O número de subnotificação disso é muito alto. As ações que existem na Justiça do Trabalho, 70% são de mulheres e 30% são de homens. Então a incidência de ações onde o autor da ação é uma mulher, é muito alto. Doutor, então, o senhor acredita que até as mulheres talvez não vão mais à frente, né, buscar aí seus direitos por medo de represálias? Eu não tenho dúvida. Represálias, vergonha, num primeiro momento ela se culpa, né, até ela descobrir que aquilo é um assédio, e até o assédio moral. Os funcionários, os empregados demoram para perceber que aquilo é um assédio moral. E o assédio sexual também, né? E normalmente a mulher acaba adoecendo por conta disso também, quando se dá conta, né? E a questão de ela não levar isso adiante, tem uma série de coisas. Talvez a psicóloga possa até dizer isso com mais propriedade, que atende e trata essas questões, né? Mas eu acredito que daí muitas têm vergonha de contar até na própria família, para o marido, ou até para os amigos, tem medo de ser julgada no próprio ambiente de trabalho. Sim. Tem medo até de ser rebaixada de função, tem medo de ser demitida. E até, doutor, o senhor falou muito bem, no próprio ambiente de trabalho, essa represália ela é tão forte que essa mulher ela acha que é porque é uma cobrança, apenas uma cobrança como profissional. Mas não é. Chega num estágio tão alto do trabalho que ela acaba se desgastando, né, Érica? E ela acaba com medo de tomar essa dianteira e falar assim, não, eu vou denunciar esse caso. Eu vou atrás, porque eu estou sofrendo uma represália dentro do meu ambiente de trabalho. Doutor, o que assim... Como perceber isso, sabe? Na questão do direito mesmo. Porque a gente tem que saber, né, Érica, quais são os nossos direitos como os trabalhadores. Não é porque a gente está ali, que a gente é funcionário, que a gente tem que bater ponto, que a gente tem que estar sujeito a tudo, gente. Não isso é muito escravo, sério. Né? Isso é muito sério. Porque a gente acha assim, não, só porque eu sou funcionário eu preciso baixar a minha cabeça e fazer o que o meu chefe manda. E não é assim. Exatamente. Na questão da mulher, do assédio sexual, são dezenas de atitudes que pode ser identificado como assédio sexual. Uma simples piada de cunho sexual. Nossa, a gente deboche. Passou isso muitas vezes, inclusive no trabalho que nós estivemos juntas numa TV, vezes. Era assim, né? A gente fala com propriedade do assunto porque a gente já passou viveu, né, por doutor? isso. Eu não duvido, mas... Não, a gente ficou doente, nós começamos a adoecer, e essas doenças mesmo, uma começou a ficar deprimida, a outra começou a ficar ansiosa, a outra começou a ficar com compulsão alimentar, começou a engordar, daí começou a compensar na comida, outra começou a ficar com enxaqueca, daí não conseguia ir trabalhar. Verdade. Entendeu? Porque de tanto assédio que a gente estava sofrendo. Só que a direção tirou daí, quando percebeu, eles fizeram lá uma lista de perguntas, questionário. E daí falaram, vocês não precisam se identificar, porque eles foram vendo que as pessoas foram adoecendo muito e doenças, entendeu? Mentais, transtornos mentais, aí eles falaram, tem alguma coisa errada aí.
entendeu? Com essa chefia. E aí eles fizeram, a gente fez, e aí eles tiraram a pessoa, sabe? Foi difícil para tirar também, que a pessoa era complicada. Foi bem mas difícil. eles tiveram, assim, bastante sabedoria, sabe? Para lidar com a situação, até que conseguiram desligar. Isso mostra a maturidade da empresa. Sim. Mas isso, infelizmente, não acontece tanto. Não. Eu já tive clientes, assim, em que o assediador era um gestor comum de uma regional, por exemplo, que cuidava de várias cidades, e o cara assediava moralmente centenas de funcionários. E era mantido porque o cara dava resultado. Justamente porque eles são muito workaholic, eles trabalham demais, eles trazem muitos resultados. Eu acho que eles são meio narcisistas, essas pessoas, ou sociopatas, ou psicopatas, eu não sei porque eu não sou psicóloga, mas eles têm um problema muito sério, porque eles trazem esse resultado, mas esse poder que eles têm sobre a vida das pessoas, eles se alimentam desse tratamento desumano. O que se passa na cabeça de um ser desse, acho que só a doutora vai poder nos ajudar hoje. Gente, eu quero até avisar que ela não vai conseguir chegar, ela teve um imprevisto, e aí ela vai vir na outra quinta-feira, tá? Já quero deixar avisado, ela virá na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, daí ela vai vir falar sobre um outro tema. Então, doutora, agora fica só com a gente, tá, gente? Então, só para recapitular, então nós vamos falar apenas mais focado aí no direito do trabalho, tá? E a gente pode trazer ela para falar daí na outra quinta-feira. Pode, com certeza. Então, doutor, pode falar bem específico pra gente, não tem problema, tá? Então, a gente segue aí um outro rumo, né, da nossa conversa, mas seguindo já o que a gente já tá falando, né, doutor? Doutor, eu queria que o senhor falasse, então, pra gente, quais são as orientações que o senhor dá, né, a esses clientes que chegam até o senhor, essas pessoas que têm coragem de chegar e procurar um advogado, né? Qual a orientação que é dada, doutor? E como você bem disse, os que chegam, porque esse número é pequeno. E depois a gente pode até falar da teoria do risco, mas esse é um número muito pequeno. Essas pessoas que chegam no meu escritório, por exemplo, quando elas me relatam uma questão relacionada à doença do trabalho, a primeira coisa que eu solicito é uma análise de um profissional. Tá? Se for uma lerdose, uma doença osteomuscular, eu peço a avaliação de um fisioterapeuta, de um ergonomista, ou de um ortopedista, de um médico. Se for mental, daí eu peço um psicólogo, um psiquiatra, alguém que inclusive possa depois atuar no processo como assistente técnico. Então, essa análise preliminar, para mim, é fundamental. Primeiro, nós, advogados, não temos esse conhecimento técnico. Então, a pessoa chega, eu não tenho condições de saber se ela tem burnout, se ela tem depressão. Com certeza, né, doutor? É um trabalho interdisciplinar mesmo. Se ela tem uma tendinite, eu não tenho condição de aferir isso. E a aferição disso vai determinar o sucesso ou o insucesso da ação. Então, eu sempre faço essa análise técnica, médica, ou a depender do transtorno, eu faço ela antes de entrar com a ação. Inclusive, se for o caso e de não for detectada a doença, eu sugiro não ingressar com a ação, evidentemente. Né? A pessoa não vai perder o seu tempo, né? Mover o Estado, o Judiciário, por nada. Né? Não é por nada. Aí a gente tenta orientar a pessoa, procurar outros meios. Um outro profissional, porque às vezes a gente não às vezes nem ela consegue identificar o que ela tem. Às vezes ela nos traz uma queixa e que às vezes até nessa inspeção a gente descobre outra coisa. Né? É comum, né? E aí, feita essa análise, e daí a gente vai esmiuçar juridicamente o que pode ser pedido na ação. Normalmente, é uma doença, um acidente típico ou uma doença equiparada a um acidente, uma doença ocupacional, uma doença profissional, né? Dessas adquiridas por conta das condições de trabalho. E, doutor, esses processos trabalhistas, eles demoram muito tempo, assim, para serem contemplados e, né, entregar, de fato, um resultado para esse cliente? Infelizmente, sim. E daí esse é um outro motivo de adoecimento dos advogados. Não é uma brincadeira, mas eu até sorri, mas sério? Isso causa uma ansiedade nos advogados enorme, né? Mas, de fato, não tem como a gente dizer que é um processo rápido. Geralmente leva, em média, quanto tempo um processo desse? Olha,
Eu diria que hoje a Justiça do Trabalho, até por conta de algumas mudanças que ela teve, a gente pode dizer assim, uma média de 1 ano e meio em cada instância. Nossa. Uma média, mas a gente tem primeira instância. E é que um processo acidentário, ele envolve perícia e às vezes envolve 2 perícias, ou até mais. E isso demora. Então, até marcar uma perícia, aí a gente tem prazo para se manifestar, aí o perito vai responder novamente, a gente faz outra impugnação. Então, isso demora um certo tempo. E até uma certa dificuldade da Justiça do Trabalho de ter peritos, às vezes especialistas no assunto, com disponibilidade. A agenda deles também é cheia. Exorbitante, né? Como as dos juízes também. Né? Então, às vezes, você tem uma audiência inicial hoje, vai marcar uma perícia para daqui 6 meses. Então, isso depende muito da cidade, da vara, de quantos processos a vara tem. E doutor, o senhor falou de perícia, né? Eu fiquei pensando aqui, Érica, imagina, né? A pessoa entra com um processo, aí vai demorar muito tempo para fazer essa perícia, até lá a pessoa tá boa. Acontece muito. Doutor! Ou morreu também, muita gente, né, deve acabar porque pelo tempo, e às vezes a pessoa está com uma doença grave. Acontece também. Assim, eu não tive nenhum Casos nesse sentido. Eu tive uma cliente que faleceu, mas não foi por conta da doença do trabalho, foi por outra cirurgia de outros problemas. Mas, de fato, esse é um grande problema. E por isso que eu sempre faço essa inspeção inicial, sabe? Essa avaliação inicial. Ali você já pode fazer um laudo, porque é o laudo do seu assistente técnico. E ele tem valor jurídico. Se é um médico do trabalho, um engenheiro ou qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre aquela doença, um especialista, isso é um documento que tem valor jurídico. Sim. E inclusive, quando eu faço essa inspeção, eu já junto com a inicial. Legal. Então a gente já faz, olha, tá aqui o laudo, e daí depois o juiz obviamente vai ter que marcar uma perícia, e daí o juiz indica um perito judicial, e daí é feita uma perícia novamente. Mas eu tenho uma fotografia daquele momento. E aí a importância, né, a sua pergunta é totalmente pertinente, e por isso a importância de fazer isso antes. Lógico, existem outros documentos que a gente pode fazer um histórico dessa doença, como afastamentos, e daí vai ter uma perícia lá no INSS, né? Outros tratamentos, então o tratamento fisioterápico, por exemplo, né? Enfim, você pode pedir um relatório do médico que atende o trabalhador. Tudo ajuda nessa composição das provas. Tudo ajuda. Doutor, voltando aqui na questão dessa nova resolução, que é, né, muito importante a gente destacar, até porque muita gente ainda não tem conhecimento dela, começa a valer a partir de maio agora. Que pontos que o senhor abordaria aqui para explicar para os nossos ouvintes? E o senhor acha que essa resolução vai resolver ou vai amenizar de alguma forma essa problemática? Olha, pessoalmente, eu não acho que é uma resolução que vai resolver. Como a gente falou no início, eu acho que ainda é um problema cultural, né? O problema da saúde do trabalhador ainda é tratado através de cifras, ainda é analisado dessa forma, infelizmente. Lógico, isso é um ponto importante para você implementar um programa de saúde ocupacional numa empresa? Porque, de fato, existem casos, assim, cases interessantíssimos de grandes empresas que implementam isso de forma séria. E hoje, inclusive, eu assisti uma entrevista de um médico do trabalho que ele dizia que a cada dólar investido em prevenção, a empresa teve $1,3 de retorno. Olha, isso é muito bom. Isso falando de produtividade. Sim. Agora, eu não gosto muito de ficar em cifras, mas a gente tem que falar porque isso, infelizmente... É o que move as empresas, né? Infelizmente, ainda é o que move. Eu espero que a gente tenha uma mudança de mentalidade. Mas, enquanto isso não acontece, tem uma série de outras coisas que podem impactar a empresa. Primeiro, o afastamento. A primeira coisa é você não ter a pessoa ali. Sim. Né? Sim. Você tem um absenteísmo alto. O custo do tratamento... Né? Se a empresa for uma empresa diligente, ela vai ter que bancar esse tratamento. Se ela não fizer, é para isso que existem as ações. Né?
Se ela tem um histórico de afastamentos, isso vai modificar a própria tributação da empresa, que é através do FAT, o RAT, isso pode até dobrar, por exemplo, uma empresa de alto risco que tem lá 3% de imposto, ela pode ter isso multiplicado por 2 e vai ter 6% de imposto. Então, é um aumento de 100%. Né? E quem cumpre e não tem afastamento, pode ter uma redução de 50%, porque esse fator multiplicador é de 0, o mínimo que ele pode ser de 0,5. Então, se a empresa paga 3% de imposto e ela tem um índice de 0,5, esse 3% vai virar 1,5%. Então, ela reduz pela metade o seu imposto. Então, a gente pode ver como benefício também para a própria empresa, doutor? Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Agora, por que as empresas não fazem isso? Isso vai depender muito de setor, caso a caso. Sabe por que também, doutor? Não sei, opinião minha particular, né, gente? Porque quem que vai ter que aplicar isso daí? A empresa. A empresa é gerida por quem? Por seus gestores. Muitas vezes o problema está onde? Na gestão. E aí? Então, a NR1 traz isso, talvez, como um ponto que eu gosto bastante, assim, porque é justamente essa avaliação do risco. Hoje em dia, se um auditor fiscal do Ministério do Trabalho chega numa empresa e ela percebe, por exemplo, que tem um afastamento por depressão e ela pede os documentos da empresa e não tem nenhuma análise de risco que indique um risco para depressão, por exemplo, ela já vai ser autuada. Porque é óbvio que ela tem um risco, porque tem um afastamento. Sim. Se ela teve um acidente, interessante, né? se ela tem uma máquina, que é uma guilhotina, vamos supor que pode cortar a mão de alguém, pode cortar. O auditor vai olhar aquela máquina e vai dizer, ali tem um risco de acidente. Cadê o seu plano de ação para eliminar prevenção, né? ou mitigar esse risco? Eu não tenho. Então, agora a gente está entrando num nível de normatização em que essas coisas não são muito bem aceitas pelo Ministério do Trabalho. Isso é bom. Estou tentando aqui falar de uma forma bem coloquial. Não, tá ótimo, doutor, por favor. Perfeito. Aquela ideia do empresário, eu não vou fazer um documento que possa me prejudicar, ou que eu vá criar uma confissão de risco, essa mentalidade pode ser totalmente abandonada, porque, com certeza, isso vai ser identificado e o prejuízo vai ser maior. Porque, veja bem, o próprio Ministério do Trabalho, aqui eu não tenho muito contato com o Ministério do Trabalho, mas veja, eu não vejo o Ministério do Trabalho como um órgão que está ali para destruir a empresa. Muito pelo contrário, para você ver uma empresa embargada por conta e isso pode acontecer, por conta de um risco elevado, ocupacional, muita gente não sabe disso, mas isso pode acontecer, uma empresa pode ser embargada por conta disso. Mas para isso acontecer, tem que ser um terror a empresa. O Ministério do Trabalho não tem interesse nenhum em parar uma empresa. Sim. Nenhum. Um auditor vai poder dizer melhor sobre isso. Mas o papel deles ali de instruir, de educar, ainda existe. Ele está ali presente. A empresa, eles vão lá, verificam, chamam a atenção da empresa, fazem um termo de ajuste de conduta, porque eles querem justamente criar essa política de prevenção. Isso é muito claro nas atuações do Ministério do Trabalho, mas ainda o Ministério do Trabalho é visto como um bicho-papão. Só que, infelizmente, o Ministério do Trabalho não tem braço para fiscalizar tudo. Então, falta gente, né, pessoal? Falta muita gente. Por mais que contrate, não vai. Essa demanda é muito grande, né? E geralmente eles focam nas grandes empresas, né? Mas e as pequenas empresas? Onde pode morar muito problema, né, doutor? Não quem que trabalha lá é gente também que adoece, que tem os mesmos problemas e talvez até piores, né? Ô, doutor, e por lei, quanto tempo que um funcionário ele pode ficar afastado do trabalho? Ali ainda trabalhando são 15 dias, né? Com um atestado médico, seria isso? E aí depois, quando ele se afasta pelo INSS, como é que funciona isso? Então, se ele tem um atestado até 15 dias,
esses 15 dias a empresa vai custear. Né? Então, a empresa vai custear. Se o afastamento for maior que 15 dias, a partir do 16º ele vai ser encaminhado ao INSS e daí ele tem que passar pela perícia, né? pedir o auxílio-doença. E daí vai ser analisado ali se é uma doença comum, se é uma doença do trabalho, e daí ele vai receber o benefício previdenciário, de acordo com o resultado da perícia. E aí o tempo que ele vai ficar afastado vai depender da própria perícia, o perito vai dizer isso, mas não tem um tempo limite. Tem muita gente que está afastado há anos e depois converte o benefício por aposentadoria por invalidez. É justamente por esses transtornos mesmo mentais, né? Muita gente acaba se afastando por depressão que é causada no ambiente de trabalho. Também, a depressão, e hoje, você bem mencionou, né, o número de afastamento por depressão é enorme. Então, se eu não me engano, a OMS já falou que virou uma endemia mundial. Sim, Já, né? Então, o problema é muito sério, né? E a gente, eu digo, a sociedade, né, tende a tratar o transtorno mental como um mimimi. É mimimi. Isso não quer trabalhar. Infelizmente. Né? dá uma enxada que para, né? Não quer trabalhar e fica arrumando Gente, mas não atestado é para não vir. E não é isso, né? Quando a pessoa chega nesse ponto, nível, né? é porque ela passou por muita coisa já. Né? Ela já tentou superar muitos desafios e muitos limites. Mas quando você passa daquele limite, você não tem mais. O seu corpo não aguenta mais, ele não consegue. A saúde vai mostrar. O cérebro não responde, né? De alguma forma. Então, aí que tá, né, a justiça para poder ajudar, né, doutor? E no caso, doutor, da ansiedade, que é o primeiro ali, a gente viu ali pelas estatísticas que o maior número, né, de casos de afastamento é por conta da ansiedade. É por causa dessa correria, dessa pressão que a gente tem no ambiente de trabalho por resultados e muitas vezes metas inalcançáveis. Isso tudo contribui, né? Tudo que você disse contribui, né? É óbvio que numa perícia, e principalmente numa perícia judicial, a empresa vai tentar focar em fatores extralaborais, como culpa de uma depressão ou de um burnout, alguma coisa assim, né? O burnout não, que deve ser relacionado ao trabalho, mas sempre vai tentar jogar a culpa para um fator próprio do empregado. Pessoal, né? Digamos assim. Pessoal. Mas veja, isso pode até existir. Isso pode ser uma verdade, né? Eu posso estar deprimido porque perdi um ente querido, passei por um processo de separação, Sim, pode ser outra perdi coisa, um filho, imagina um trauma terrível. Enfim, isso pode acontecer? Pode. O que não é mais admitido, e as normas agora vêm nesse sentido, é o seguinte: tudo bem, a pessoa pode ter o problema que ela tiver. Agora, o trabalho não pode ser um fator agravante ou causador. Não pode ser agravante também. Agravante também não. Isso é importante saber. Agravante também não. Porque, veja bem, ninguém sai de casa para trabalhar para adoecer. Verdade. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder esse pensamento, né? Então, se você está fazendo o seu trabalho e isso está te adoecendo, algo muito errado está acontecendo. E isso é muito sentido. A gente pode falar aqui de várias técnicas, um psicólogo pode explicar isso de outras formas. Sim. Mas isso é muito percebido no dia a dia do trabalhador. E a questão fundamental da ANR, que agora estava falando dela, me fugiu, é que, justamente, o agravante, né? É que o fator agravante não está na pessoa. Sim. Ele está no ambiente. Está no ambiente onde ela mais frequenta ali, né? Que ela está ali no dia a dia. Por que você vai analisar dentro de uma perícia que o foco é o acidente do trabalho, por exemplo? Por que você vai analisar uma depressão advinda de um problema pessoal? Mas pode até ser. Mas veja, o que tem que ser visto ali existe um fator de risco? Ali dentro. E isso pode ser medido. Para potencializar, né? Ou causar. Né? Ou causar. Porque eu posso dizer, olha, o Marcos, eu passei por uma separação. Eu posso dizer, não, isso não me afetou. Sim.
fui eu que... Porque é algo pessoal teu, né, doutor? Cada pessoa vai absorver de uma É. forma, né? E a empresa vai dizer, não, ele passou por um processo de separação, a depressão é disso. E aí, Não, como isso daí pro tá aí, resolvido na aí minha o vida. advogado tem que Sim. provar, né? Trazer Então. daí essas provas. E É. como conseguir isso, Então, doutor? Mas é aí que tá a Essa é a questão. pergunta de $1 milhão. Mas aí que tá a questão. Para fins de acidente de trabalho, é irrelevante. Uhum. Não importa se a pessoa passou por um processo de separação. Olha que maravilha, então, que bom, né? Não importa. Porque... Está a favor, então, a justiça trabalhador. está a favor do trabalhador nessa situação. Veja, aí já é outra afirmação. Eu não posso Não te pode dizer garantir que isso, né? O meu pensamento é esse, Sim. tá? E eu vejo que muitas, inclusive ferramentas que medem isso, organizações mundiais, têm esse foco. Tá? Inclusive de tentar não mais falar dessa questão de concausa, que é isso que a gente está falando. Algo que possa ter contribuído Sim. para o surgimento De tal desse questão, transtorno de algo pessoal. Né? Então, o fator de risco é do trabalho. Então, o que tem que ser medido se eu tenho uma jornada extenuante, se eu tenho uma flexibilidade de horário ou não, se as tarefas são extremamente definidas e eu não tenho liberdade nenhuma de fazer aquilo em tal horário ou de uma forma ou de outra, ou seja, o empregado não tem autonomia nenhuma, é quase que um trabalho robotizado, a satisfação dele com relação à empresa, como que ele se vê na empresa, ele tem uma perspectiva de crescimento, né? Como que é o relacionamento dele com os colegas? Toda essa avaliação é feita, então, doutor? Veja, uma empresa diligente tem que fazer isso. Aham. Tem que fazer. E hoje existem métodos para se medir isso. Tá? Nossa, a empresa que a gente trabalhava fazia isso. Fazia isso tão bem, né? Não, mas depois Caramba, até gente. que fizeram, né? Igual Não, você depois falou agora do melhorou, mas lá questionário, na que nossa melhorou, época, gente, era Mas terrível. Só questionário não resolve. Não. Porque o Daí questionário... tem que implantar Implantar aquilo, medidas. aquilo que ficou estabelecido ali no questionário, né, pelos Exatamente. funcionários. Mas o próprio questionário ele tem um problema, sabe? Qual? Ele não pode colher, às vezes ele não colhe informações verídicas, por exemplo. Porque o funcionário pode ter medo de responder. Pode estar se sentindo coagido, né? Ele pode não ter conhecimento para responder aquilo. E sabe o que também? A pessoa tá empregada, né? Ela tem medo de perder o emprego, né, doutor? Ela pode pensar assim, mas será que isso aqui também, eles não estão querendo puxar meu tapete, dando esse Eu vou né, responder. questionário para eu responder e depois eles me colocarem na rua? Pode. Muita gente vai pensar assim. Então, assim, você não pode jogar isso para o trabalhador responder um questionário para verificar se o empregador lhe oferece um risco. Então, viu? É uma amiga? inversão, Sim, é uma inversão de É uma análise. maravilha trabalhar lá, tudo certo. Vou deixar meu cartão. Doutor, é que já passou. Já passou Acho que são 2 5 anos. São dois quantos? anos. 2 anos? Já passou, já trabalhou lá, já faz já muitos foi, anos. já, doutor. Passou. Mas eu não tenho essa mentalidade de entrar assim, sabe, na justiça, doutor. Então, muita gente Sabe pensa por que assim. que eu penso assim? Isso aqui é uma... só já estamos terminando aqui. É só assim uma visão minha pessoal, porque daí é tanta dor de cabeça que você vai ter, e aí é tantos anos que você vai ter que ficar ali na justiça lutando, que eu penso, será que compensa? Só Compensa. se for um caso, doutor, assim, um caso que, sabe, seja muito grave. Mas é uma forma da gente mudar a realidade. É? É uma das formas de mudar a realidade. Porque assim, é claro, a gente sabe dessas dificuldades, mas se a gente pensar só nas dificuldades, ninguém vai atrás dos seus direitos, né? E daí as coisas verdade. não mudam, E né? uma coisa importante que eu não posso deixar de dizer, eu sei que já está quase terminando, mas é que assim, falta método para medir isso. Essa é a Entendi. grande dificuldade. A NR ajuda nisso? Ajuda. Mas a gente tem que ter método para medir. Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes, eu vou fazer um curso, inclusive, para aprender a usar uma ferramenta dessa. isso é Verdade, legal. doutor. É uma ferramenta que se chama OCRA, é uma escola que tem aqui agora no Brasil, mas é uma escola europeia. É uma escola extremamente conceituada na Europa. Ela, inclusive, ajuda a escrever as normas ISO, para vocês terem uma ideia de como é um método extremamente... Não, isso super conceituado. super conceituado, exatamente, Eles são normativo. responsáveis por fazer essa análise do que será escrito. ISO qual? ISO 9000? Tem a 45.003, por Olha, exemplo. já está lá nesse número. É a de Eu ergonomia. estou ultrapassado.
Doutor, a gente não vai fazer, Alexandre, daí o anúncio, tá? E essas... Pode falar, doutor, Não, pode falar, por favor. Pro doutor aqui, para ele ter mais tempo para ele falar. Daí, só para concluir, essas técnicas têm que chegar no judiciário. Porque veja o papel. O juiz também, assim como eu, o conhecimento dele é jurídico. Ele não entende. Agora, se o perito não sabe medir isso, e eu já assisti muita injustiça de perito que faz perícia em 30 minutos, que horrível que dá isso, vontade né? de chorar. Assim, você sabe que a pessoa precisa e o perito vai lá e tanto faz. Ô, doutor, então quem quiser ter acesso a esse teu curso, participar, como é que faz? Entra em contato com o senhor ali no Instagram. Quais são as orientações? Não, esse curso eu também estou buscando com uma escola. Chama Escola Ocra, tá? Eu posso deixar o contato depois com vocês. Tá eu vou bom. vou fazer os cursos, são vários módulos. Ah, vai fazer ainda. vou Está fazer. em fase ainda de produção, está começando ainda. A escola já existe Tá. no mundo inteiro, tá? E ela vem para o Brasil recentemente, já formou bastante gente aqui. Entendi. E eu quero no futuro fazer algo relacionado, um curso voltado a advogados. Tá. Ah, sim. Os O advogados advogado- trabalhistas mesmo. Conhecer que método deve ser usado, porque essa mentalidade, principalmente na Justiça do Trabalho, tem que mudar e principalmente servir de subsídio para o julgador. Entendi. Porque o julgador são coisas que podem ser medidas de forma objetivas, né? E fazer um check, sabe? Para o juiz checklist ticando, ali. olha. Porque ele dá uma sentença só com base no que o perito está dizendo. Exatamente. Que pena que o nosso tempo acabou. Ai, gente, porque passou ele muito tem rápido. muito conteúdo. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação. Qual que é o teu Instagram? Marcos_Carnelozzi. Como que escreve Carnelozzi? CARNELOZI. Tá Ok, bem, muito obrigada doutor, então, muito doutor. Até uma obrigada. próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada e até a próxima quinta-feira. Até lá, tchau, tchau. Plantas medicinais, entender esse universo, quais plantas são medicinais, aliás, o que é que torna uma planta medicinal? O que faz dela uma planta funcional e não uma planta medicinal, ou apenas uma planta nutricional e não medicinal? Com isso a gente vai aprender nessa semana de conhecimentos aí que são totalmente gratuitos, não se cobra absolutamente nada para participar. A única coisa que você precisa fazer é a tua inscrição. Ficou interessado? Ficou interessada? Quer participar? Então digita aqui nos comentários. Eu quero que eu mando todas as informações para você. Ok, é isso aí, gente. Então, Doutor Júlio Luckmann, @ Júlio Aproveitem. LUCHMANN. Entra lá no Instagram dele, se inscreve, porque você viu que é de graça. Até a próxima quinta-feira. Beijo grande. abraço, gente. Tchau, tchau.